Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você se prepare, pegue o livro, o lápis e a borracha. Não esqueça de organizar o seu material para começar a assistir a aula. Hoje nós vamos ter a nossa acolhida, depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Tá? Então preste bastante atenção. Vamos começar com a nossa acolhida? Então vamos lá. Na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura deste livro, que tem por título A Visita. O escritor é Antti Dun. Vamos lá? Observe a ilustração, tá, turma? Elise era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, medo de gente e até medo de árvores. Por isso, ficava sempre em casa, noite e dia. Aqui está a Elise. Olha só a cara de medrosa dela. E como ela gostava de deixar a casa bem limpinha e arrumada, fazia faxina todos os dias. Às vezes, até abria uma janela para deixar entrar um pouco de ar fresco. Um dia aconteceu uma coisa incrível. Olha só, turma, observe a ilustração. Vamos descobrir o que foi que aconteceu? Um objeto estranho entrou voando pela janela e pousou bem na frente dos seus pés. Olha a ilustração. O objeto que pousou aqui bem na frente dos pés de Elise. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Estava com medo. Isso não pode ficar aqui de jeito nenhum. Elise afirmou decidida e queimou aquela coisa no forno. Mesmo assim, quando chegou a noite... O que será que aconteceu quando chegou a noite? Vamos descobrir? Ela ficou com tanto medo que não conseguia pregar os olhos. Observe a ilustração, turminha. Ela está imaginando, ó, vários aviãozinhos, como o que acabou de entrar pela janela dela. Turma, eu vou parar a leitura do livro nessa página. Para descobrir se Elisa vai continuar com medo ou ela vai superar o medo dela, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Combinado? E aí, turminha, gostaram da leitura de hoje? Eu espero que sim. Lembre-se que para saber como essa história vai continuar, nós precisamos assistir a próxima aula de matemática. Então, não deixe de assistir a próxima aula, combinado? Turma, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Vamos revisar a adição, a soma. Então, vamos lá. Veja que eu coloquei aqui a soma e você já sabe que este é o símbolo da soma, tá? Então, quando nós vamos resolver aí uma continha, nós usamos esse símbolo. E nós já aprendemos que somar é juntar. Então, veja, aqui eu tenho uma parte e aqui eu tenho uma outra parte. Para descobrir o todo, nós precisamos somar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho quantas flores? Eu tenho 4 flores. Então, eu pego o número 4, coloco o símbolo da soma, tá? E aqui tem quantas flores? 2. Nós queremos descobrir qual é o todo. Então, para saber o todo, nós precisamos somar. Então, 4 mais 2 é igual a quanto? Isso mesmo, a 6. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós, ó, juntamos, nós somamos e acabamos descobrindo o todo. O todo é 6. Então, uma parte das flores é 4, a outra parte das flores é 2 e o todo é 6. Então, turminha, a soma é a ideia de juntar as partes para descobrir aí o todo. Turma, agora nós vamos somar esses dois números. Veja, aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho uma outra parte e eu quero descobrir o todo, tá? Então, nós vamos fazer aqui essa soma
E eu vou explicar para vocês mostrando o quadro valor de lugar, ok? Então, preste bastante atenção. Vamos lá. Olha só, eu quero somar 23 mais 34 e eu montei aqui a continha. Observe, turma, que eu coloquei unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. E vocês já sabem que esse U significa unidade e o D, dezena. Aqui no quadro valor de lugar, vocês podem observar, olha só, o número 23 está representado aqui, ó. Nós temos duas bolinhas na posição da dezena, porque, ó, a dezena está sendo representada por 2, então é duas bolinhas. E cada bolinha dessa vale quanto mesmo, turma? Vale 10. Se está na posição da dezena, o valor de cada bolinha é 10. Veja, essa daqui é 10 e essa também é 10. Ok? E agora, aqui na posição da unidade, está representado por 3 bolinhas, porque ele tem, ó, 3 unidades. E nós sabemos que cada bolinha vale quanto? Se está na posição da unidade, 1. Então, essa bolinha é 1, aqui também é 1 e aqui é 1. Então, veja, turma, 10 mais 10 é 20, 21, 22, 23. O número 23. Conseguiu compreender? Eu espero que sim. Agora, vamos ver a representação do número 34. Veja que nós temos 3 bolinhas aqui na posição da dezena, porque ele tem 3 dezenas, tá? Então, se é 3 dezenas, cada bolinha vale 10. Então, é 10, 10 e 10, formando 30. 10, 20, 30, ok? E na posição da unidade, eu coloquei 4 bolinhas, porque ele tem 4 unidades. E nós sabemos que na posição da unidade, as bolinhas valem 1, tá? Cada bolinha é 1. Então, olha só, 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34. 34, ok, turma? Então, aqui, ó, o valor do 4 é de unidade, então é 4 mesmo. E o valor do 3 não é 3, tá? Esse 3 está dizendo que é 10 3 vezes. Se é 10 3 vezes, é 30. Então, o valor desse 3 é 30. Por isso que nós lemos assim, 34. Ok, turma? E agora, nós vamos somar. Então, eu vou somar unidade com unidade e encontrar o resultado. Depois, dezena com dezena e encontrar o resultado. Então, vamos lá? 3, turma, mais 4 é igual a quanto? Então, vamos colocar 4 na cabeça e 3 na mão. 4, 5, 6, 7. Então, 3 mais 4 é igual a 7. E agora, 2 mais 3. 3 na cabeça, 2 na mão. 3, 4, 5. Então, aqui o resultado é 5. Então, somando 23 mais 34 é igual a 57. Então, ó, nós vamos colocar aqui 57. Veja, nós temos uma parte e outra parte. Quando nós juntamos essas partes, nós encontramos o todo, que é 57. Ok, turminha? Conseguiu compreender? Eu espero que sim. Turma, agora nós vamos revisar a subtração. Então, vamos lá. Observe que eu coloquei aqui no quadro a subtração. Veja que este é o símbolo da subtração e nós já aprendemos isso. E o que é subtrair? Subtrair é a mesma coisa que diminuir ou retirar. Então, veja, eu desenhei aqui algumas flores. Vamos imaginar que essas flores estavam no meu vaso, lá em cima da mesa. Só que eu percebi que 3 dessas flores ficaram murchas. Então, eu preciso retirar, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho quantas flores aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 flores. Então, turma, 8 é o todo. Ao todo, eu tenho 8 flores. E agora eu preciso retirar 3, porque elas ficaram murchas. Então, ó, menos 3. Veja que eu vou retirar do todo uma parte, que é 3.
e vou descobrir a outra parte, tá? Então, vamos lá. Vou retirar aqui 3, olha só, 1, 2, 3. Eu fiquei com quantas flores agora? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado aqui é 5. Veja, eu tenho 8 flores ao todo e retirei uma parte, 3. 8 menos 3 é igual a 5. Eu encontrei a outra parte, que é 5. Ok, turminha? Então, aqui nós revisamos a subtração. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de subtração usando o quadro valor de lugar. Então, veja, turma, que eu quero fazer a subtração de 28 menos 15 e vou descobrir quanto é. Para isso, eu trouxe o quadro valor de lugar. Então, veja, aqui eu tenho a representação do número 28. Olha só, unidade, dezena. Ele tem quantas unidades? 8. Então, eu desenhei 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque ele tem 8 unidades. E, ó, 2 dezenas. Então, eu desenhei 2 bolinhas. Ok, turma? Agora, eu quero retirar aqui do número 28, 15, tá? Então, o que eu vou fazer? Na posição da unidade, nós temos o número 5, não é isso? Então, aqui eu tenho que retirar 5 bolinhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Restou aí, ó, 3 bolinhas. Isso quer dizer que 8 menos 5 é igual a 3. Ok, turma? Agora, veja. Na posição da dezena, eu tenho que retirar uma dezena, porque o número 15 tem apenas uma dezena. Então, eu vou retirar uma bolinha da casa da dezena. E vai sobrar, ó, uma bolinha. E aqui eu coloco o número 1. Então, veja, 2 dezenas menos uma dezena é igual a uma dezena. Então, o resultado dessa subtração é 13. Então, 28 menos 15 é igual a 13. Conseguiu perceber, turma, como é que funciona aqui a subtração? Eu espero que sim. Turma, chegou o momento da atividade. Então, pegue o seu livro, o lápis e a borracha. Abra o seu livro na página 24. Nós vamos resolver essa questão. Eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe junto comigo. Diz assim: Felipe tem 6 carros e Beto tem 3. Quantos carros eles têm ao todo? Então, nós conseguimos perceber aqui que ele quer que nós façamos a soma, tá? Nós vamos somar para descobrir quantos carrinhos eles têm ao todo. Então, veja, aqui na ilustração ele mostra a representação da quantidade de carrinhos de Felipe e aqui de Beto. Depois, ele traz a ilustração de todos os carrinhos juntos, tanto de Felipe como de Beto. Ele diz assim: para encontrar o todo, a gente soma. Então, veja, vamos somar 6 de Felipe mais 3 de Beto, que é igual a quanto? Quanto é, turminha? 6 mais 3. Vamos usar essa estratégia. Coloca 6 na cabeça e 3 na mão. 6, 7, 8, 9. Então, aqui no quadrinho, vocês vão colocar o número 9. Eles têm ao todo 9 carrinhos. No outro quadrinho também coloca o número 9. Pessoal, vamos agora para a página 25 resolver a questão de número 1, que diz assim: Felipe e Beto têm juntos 9 carros. Beto tem 3 carros. Quantos carros Felipe tem? Então, para descobrir quantos carros Felipe tem, nós vamos fazer a subtração. Então, veja, ao todo os dois têm 9 carros. Eu vou subtrair os carrinhos de Beto e vou encontrar a quantidade de Felipe. Então, 9 menos 3 é igual a quanto, turma? Olha só, na minha mão, 9. Vou tirar 3. Abaixei 3 dedos. Ficou quantos dedos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Felipe tem 6 carrinhos. Essa é a resposta da questão 1 da página 25, tá? Então, aí no quadrinho você coloca 6. Felipe tem 6 carros. Pessoal, a questão de número 2, 3 e 4 da página 26, eu vou deixar para vocês resolverem aí na sua casa.
A questão 5, nós já resolvemos no início da aula. Foi o exemplo que eu usei para explicar a adição, a soma para vocês, tá? A questão de número 5. Vamos agora para a questão de número 6, que diz assim: Maria tem 36 lápis de cor e Joca tem 26. Quantos lápis Maria e Joca têm ao todo? Então, para descobrir, nós vamos fazer a soma. Então, turma, nós vamos somar 32 lápis de Maria mais 26 lápis de Joca. Veja que eu já montei a continha bem organizada. Como é que nós montamos a continha? Pega o primeiro número e depois o segundo número. Nós vamos colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. E vamos colocar o símbolo da soma, que é este aqui, tá? Depois nós vamos somar. Como é que nós fazemos a soma? Primeiro unidade com unidade, depois dezena com dezena. Então, 2 mais 6 é igual a quanto, turma? 8. Olha só, 6 na cabeça, 2 na mão. 6, 7 e 8. Então, aqui é 8, tá? Depois, nós vamos somar, ó, as dezenas. 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a quanto? 3 na cabeça, 2 na mão. 3, 4, 5. Olha só quantos lápis eles têm, 58. Então, a resposta aqui da questão 6 é: Maria e Joca têm ao todo 58 lápis de cor, tá? Olha só, turma. Observe que quando eu comecei a resolver a continha, eu vim, ó, de trás para a frente. Então, é desse jeito que nós resolvemos uma continha. Vamos agora para a questão 7. Ele diz assim: Pedro tem 24 peixes num aquário. Ele ganhou mais 5. Quantos peixes Pedro tem agora? Então, nós vamos somar mais uma vez. Olha só, Pedro tem 24 peixes e ganhou mais 5. Então, eu vou colocar o 5, turma, aqui, olha só. O 5, ele só tem unidade. Então, eu só coloco ele abaixo da unidade. Unidade abaixo de unidade. Coloco o símbolo aqui ao lado e depois eu resolvo a continha. Percebeu? Coloquei 24, depois coloquei o outro número que é 5. Coloquei ele na posição da unidade porque ele é unidade. Ó, unidade, dezena. E agora eu vou somar. 4 mais 5 é igual a quanto? 5 na cabeça, 4 na mão. 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, 9. Depois, eu vou somar os números da dezena. Então, eu tenho 2 dezenas aqui e aqui não tem nenhuma dezena. Então, eu vou repetir o 2. Formando o número 29. Então, a resposta aqui da questão 7 é: Pedro tem agora 29 peixes. Ok, turma? Você vai escrever no quadrinho e também na continha aqui ao lado. Pessoal, a questão de número 8, eu já resolvi junto com vocês lá no início da aula, na explicação. Pessoal, na página 27, nós vamos resolver a questão de número 9, que diz assim: Ricardo tinha guardado R$68. Olha só, coloquei aqui. Ele gastou R$30. Olha só, coloquei aqui. Quantos reais ainda restam? Se ele gastou, turma, isso quer dizer que eu tenho que diminuir. Eu tenho que retirar. Então, eu vou fazer a subtração. Então, eu coloquei o símbolo da subtração. Tá vendo? Então, vamos resolver a continha? Vamos lá. Eu vou, ó, retirar deste número 30. Eu organizei a continha colocando unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Ok, pessoal? Então, sempre que for montar a continha, tem que prestar atenção nisso. Unidade fica abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. E agora eu vou subtrair. Olha só, eu tenho 8 e tiro 0. Eu fico com quanto? Com 8, não é isso? Então, aqui eu coloco o número 8.
Eu tenho 6 e tiro 3, eu fico com quanto? Olha só, eu tenho 6 e retiro 3, fico com 3. Então, a resposta aqui da questão 9 é: restam R$ 38. Então, aqui no quadrinho vocês vão colocar o número 38 e na continha também. Vamos agora para a questão de número 10, que diz assim: Fábio tinha 37 bolinhas, olha só, eu coloquei aqui. E deu 23 para Carlos, eu coloquei aqui. Quantas bolinhas sobraram? Olha só, se ele deu, isso quer dizer que eu tenho que diminuir, eu tenho que retirar. Então, eu vou usar a subtração. Eu coloquei o símbolo aqui, tá? E agora, nós vamos resolver a continha. Mais uma vez, eu coloquei unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Então, nós vamos retirar as unidades, depois as dezenas. Então, vamos lá. 7 que tirar 3 é igual a quanto? Olha só, nos dedos, eu tenho 7 e vou tirar 3. Eu fico com 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, 4 unidades. 3 dezenas menos 2 dezenas fica quanto? Olha só, 3 menos 2 fica uma dezena. Então, aqui ficou ó, o número 1. Então, a resposta aí da questão 10 é: restam 14 bolinhas. Então, aqui no quadrinho vocês escrevem o número 14 e também na continha. Pessoal, para finalizar, eu quero que você anote a sua atividade do dia. Na página 28, vocês vão resolver a questão de número 11 e a questão de número 12. E também as questões que eu deixei para você resolver aí na sua casa, combinado? Então, quando acabar esta aula, você vai resolver todas as questões e vai enviar a sua atividade para a sua professora. Não esqueça de fazer isso, combinado? Pessoal, a nossa aula está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, da acolhida e também de resolver as questões junto comigo. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!